Olá, bem-vindo a todos a essa edição das Olimpíadas de Filosofia. Eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi no Colégio da Polícia Militar como estágio de docência na disciplina de estágio supervisionado de Filosofia. Meu nome é Christian Boller e eu trabalhei especificamente com o conteúdo de Filosofia da Ciência. Dentro desse conteúdo, nós trabalhamos toda a questão do desenvolvimento da ciência desde a época dos medievais, na época dos filósofos modernos, dos filósofos contemporâneos, e o filósofo que eu escolhi para trabalhar dentro do estágio de docência foi o Han Jonas, especificamente dentro do conteúdo de bioética. Esse filósofo, ele foi de uma importância muito grande, principalmente nesse último século, pois ele trabalha muito com a questão da autonomia do indivíduo, da questão da beneficência, da questão da não maleficência, justamente porque ele foi um dos precursores do contexto da bioética no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, na Alemanha e depois no mundo. Esse filósofo, ele trabalha muito a questão de como nós devemos fazer para respeitar o ser humano dentro do contexto da pesquisa científica. Quando a gente fala muito desse contexto da pesquisa para os alunos do ensino médio, eles têm uma ideia de que a pesquisa científica é algo extraordinário e que tudo pode ser feito. E o objetivo de se trabalhar esse filósofo é justamente colocar a questão de que nem tudo é possível de ser feito em nome da ciência, que a ciência não permite que você possa fazer qualquer coisa, em especial quando este objeto, não colocando o ser humano como objeto, mas dentro da pesquisa científica poderíamos falar desse jeito, quando o objeto da pesquisa é o ser humano. Isto faria com que provavelmente a gente fizesse muito mais dano do que benefício. A obra escolhida para a gente poder trabalhar com os alunos foi o Princípio Vida. Nesse Princípio Vida se fala muito da questão do uso da liberdade em função de você entender a liberdade como algo biológico. E nesse sentido, a questão de respeito à vida, seja a produção a utilização de células-tronco, por exemplo, passa a tomar uma importância muito grande, porque a partir do momento em que eu preciso me respeitar como um ser humano para o desenvolvimento da minha liberdade como pessoa, eu também preciso respeitar qualquer outro ser vivo, seja ele de uma estrutura macro ou seja de uma estrutura micro, como é o caso de uma bactéria, porque eu entendo que esta pessoa também teve o direito à vida. Então, a metodologia utilizada para trabalhar esse conteúdo com os alunos foi a aula expositiva dialogada, e um dos contextos principais que eu chamei a atenção dos alunos foi como que as ações que eu trabalho ou que eu desenvolvo nos dias de hoje podem afetar a minha vida no futuro. Exemplo, se eu fizer um processo de extrativismo exagerado para a coleta de algum tipo de vegetal no ambiente, por exemplo, castanha de caju ou castanha do Pará, que é muito consumido hoje na questão de produtos cosméticos, como é que esse produto, se extraído em larga escala, vai afetar a natureza, o meio ambiente e o próprio homem no futuro? Para finalizar essa atividade, que levou 3 horas aula, foi proposto para os alunos escreverem um trabalho, num texto de aproximadamente 10 linhas, em que eles raciocinassem e desenvolvessem a ideia. Qual é a minha contribuição como indivíduo para proteger a sociedade atual e no futuro em relação à pesquisa científica? Então, esse trabalho foi desenvolvido na última semana e um pouquinho de experiência pessoal minha, embora eu já tenha trabalhado como docente em uma outra instituição e não no estágio de docência propriamente dita, eu tive a impressão que eu ia chegar na aula e desenvolver o estágio com uma segurança relativamente boa. E o que aconteceu foi exatamente o contrário, porque a gente acaba considerando que, ou esquecendo de considerar que, nós estamos com um público diferente, nós estamos num meio ambiente diferente e, querendo ou não, acabou ocorrendo muito nervosismo. Então, a primeira turma talvez os alunos tenham percebido ou não esse impacto que eu tive, e depois as outras turmas, porque foram 4 turmas, a aula começou a ficar muito mais fluida, muito mais dinâmica e o nervosismo começou a diminuir. Então, sugiro, até como uma ideia para os
colegas que estão assistindo essa apresentação, que quando forem desenvolver qualquer tipo de atividade, seja de docência ou não, onde não se conhece o público, que se faça uma intervenção inicial no sentido de observar. Pouco se dá importância ao estágio de observação. Todo mundo quer partir direto para a regência, mas essa etapa de observação é muito importante, não somente para observar o contexto da aula do professor, mas até para a turma se acostumar como você com o docente, para que esse nervosismo diminua bastante. Então essas foram as minhas contribuições para o estágio de docência que eu desenvolvi. Abraço e obrigado a todos.